A partir de hoje, quem for à Caixa Cultural pode conferir o lado mais inusitado e pouco conhecido de dois artistas consagrados mundialmente: a japonesa naturalizada brasileira Tomi Otaki e o espanhol Francisco Goya. O nome de Tomi Otaki é quase sempre ligado às suas 30 obras públicas, esculturas monumentais que estão espalhadas por todo o país, inclusive Brasília. Mas a artista japonesa, que se naturalizou brasileira, também transitou pela pintura e gravura, produzindo obras que a colocam entre os grandes nomes da arte abstrata nacional. Se a gente for olhar algumas obras, principalmente as pinturas que estão aqui, e a partir dos anos 80, na produção dela, o que a gente vai perceber é que existe uma ideia de corpo. Então, um corpo cósmico, estelar, às vezes aquático, até alguma menção ao corpo humano. Se a gente perguntasse para ela assim, Tomi, isso é... e falasse alguma coisa concreta, talvez ela falasse, que bom que você leu desse jeito, mas ela nunca diria, deixaria aberto para as leituras inúmeras que podem surgir. Aqui dá para entender como era o processo de criação da artista, que começou a pintar quando tinha 40 anos e não parou de criar até morrer, em 2015, aos 101 anos. De um pedaço de arame, saiu o esboço para as esculturas que estão no meio da galeria. A artista torcia e dobrava e fazia curvas com pequenos fios de arame. E depois isso é transplantado exatamente para o espaço. Então eu acho que essa maleabilidade com que a Tomi sabia trabalhar muito bem a delicadeza do gesto é o que a gente pode ver aqui. Quem vier ver de perto, conhecer a arte moderna e abstrata de Tomi Otaki, só vai precisar dar alguns passos para voltar ao século XIX e conhecer também o lado mais louco do espanhol Francisco Goya, que já naquela época fazia o que só seria visto muitos anos depois. Ele rompe, né? Ele rompe todas as normas vigentes na época, porque ainda nesta época se tinha o neoclássico, né? Se tinha o Luiz Davi e também já tinha alguns artistas visionários, né? Como William Blake. Mas como ele não, retratando a realidade de modo expressionista, ele foi o primeiro. Essas gravuras foram feitas entre 1815 e 1820 e só foram descobertas quase 40 anos depois da morte de Goya. Ele não quis publicar o trabalho porque, além de estar sendo perseguido pelo rei da Espanha, os desenhos também traziam uma forte crítica social. Por isso é que essa série também é conhecida como Disparates. Ele critica muito a igreja, né? A Cama de Gatos, por exemplo, que é o disparate geral, que é uma cena de carnaval, né? Onde ele coloca um bispo, e a gente vê que é carnaval porque está com uma máscara dessas de Veneza. E esse bispo está com uma caminha de gatos. Por que um bispo estaria com uma caminha de gatos? Se o gato era considerado o demônio, o animal das feiticeiras, não é? Então, esses são os disparates que ele coloca. Ao entrar nessa sala, o visitante pode se vestir como uma das figuras desenhadas pelo espanhol. É só colocar as máscaras, vestir as roupas de época e se transportar para o quadro, pelo menos em uma foto. Nós preparamos uma sala interativa, que é para as pessoas se sentirem um pouco nesta época, né? E fizemos também umas ampliações de algumas gravuras para a pessoa se colocar, porque a função estética mesmo é colocar-se na obra que está nos nossos olhos. As duas exposições podem ser visitadas a partir de hoje até o dia 4 de março. A Caixa Cultural fica no setor Bancário Sul, quadra 4, ao lado do prédio matriz da Caixa e funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. No ano passado, a AGFIS travou uma luta sem fim contra os invasores de áreas públicas no DF. As equipes de fiscalização também atuaram em áreas nobres para desocupar, por exemplo, a orla do Lago Paranoá e fechou 2017 interditando prédios construídos de forma irregular em Vicente Pires. Para conversar sobre este e outros assuntos, está aqui conosco a diretora-presidente da AGFIS, Bruna Pinheiro.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Muito bem, todos nós acompanhamos o trabalho que vocês realizaram em 2017, foi um ano intenso, mas o Distrito Federal sempre conviveu com esses problemas ao longo de décadas, né? Grilagem de terras, ocupações irregulares, invasões e agora os prédios irregulares em Vicente Pires, que me parece que são 700. Agora, é um trabalho completamente diferenciado, né? A AGEFIS tem como, por exemplo, implodir esses prédios, porque uma coisa é derrubar uma casa, outra é um prédio de 6, 7 andares. Como é feito esse trabalho? Bom, a AGEFIS ainda não implodiu nenhum prédio em Vicente Pires ou em outras regiões, porque lá não é o único local de prédios irregulares. Aham. Temos outros? Temos outros. No Grande Colorado, por exemplo, ali naquela região também tem uma série de prédios irregulares já construídos. Mas a AGEFIS terá condições de implodir esse ano. Nós temos duas grandes dificuldades, que é o know-how técnico para fazer isso, e essa já está praticamente vencida. Nós nos capacitamos esse ano, orçamos, estamos contratando empresas privadas para fazer esse tipo de trabalho. É uma exigência, inclusive, do Ministério Público, né? Exatamente, né? O Ministério Público entrou agora, no final do ano, no processo, e eu vejo o Ministério Público muito mais como um aliado da AGEFIS nesse processo do que como um órgão de simples cobrança, exigência da AGEFIS. A AGEFIS teve um trabalho muito próximo ao Ministério Público nesses últimos 3 anos, porque, afinal de contas, nós estamos do mesmo lado, que é proteger o território do Distrito Federal. Agora, você acabou de revelar que o Ministério Público, eu acredito que a população em geral também esteja acompanhando, é um aliado do Distrito Federal. Mas também tem um lado aí muito perverso, né? Porque as pessoas precisam, não digo dos prédios comerciais, mas as pessoas precisam de moradias. Há um déficit habitacional enorme em todo o nosso país, me parece que de 6 ou 7 milhões de residências. Mas, ao mesmo tempo, existe essa mentalidade de construir em áreas irregulares, porque depois o governo dá um jeitinho e regulariza. Isso também está sendo feito no Distrito Federal para que as pessoas se conscientizem que não vale a pena construir em áreas irregulares, até mesmo aqueles que têm muito dinheiro e que ocuparam, por exemplo, a orla do lago? Bom, é importante essa distinção. Primeiro, existe sim uma necessidade de moradia e pessoas que precisam ser contempladas nesses programas habitacionais que são as de baixa renda. Claro. Mas se você for olhar a ocupação irregular do Distrito Federal, uma grande parte dela foi feita pela classe média e até pela classe média alta, como é o caso dos condomínios ali atrás do Lago Sul, no Altiplano Leste. Esses, no meu ponto de vista, não tem qualquer justificativa, porque aquelas pessoas, por exemplo, que estão ali naqueles condomínios atrás da QI 29, que são ilegais e que estamos combatendo de maneira muito rigorosa, elas poderiam perfeitamente, pelo valor investido no terreno, pelo valor investido nos imóveis que são construídos ali, comprar um bom apartamento em várias das cidades do Distrito Federal. Ou até mesmo um bom terreno, né? Um terreno em outras áreas. É claro que você não vai comprar um terreno hoje na beira do lago, que é uma fortuna. Mas em outros condomínios teriam condições de comprar um bom terreno. Eu entendo que a gente tem uma cultura dentro do Distrito Federal que precisa ser combatida. Não é normal você comprar um lote sem escritura, não é normal você comprar uma terra de uma pessoa que não é dono. Você não compra um carro de uma pessoa que não é proprietário. E se comprar, pode até ser penalizado por isso. E por que um imóvel que é tão mais caro, às vezes a economia da família inteira. No caso de Vicente Pires, nós temos o prédio que foi recentemente interditado pela Defesa Civil. A família pagou R$140 mil num prédio que não tem segurança física. O prédio está caindo, porque essas pessoas que constroem clandestinamente, elas só têm um compromisso, que é com o próprio bolso. Tá certo. Bruna Pinheiro, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença e bom trabalho, boa sorte em 2018 à frente da AGEFIS, tá certo? Muito obrigada. Os casos de morte por febre amarela no país assustam a população. Aqui no DF, uma pessoa morreu em novembro do ano passado e há suspeita de que um homem que tinha se vacinado também teria morrido por causa da doença. Nossa reportagem foi conferir como anda a vacinação contra a doença e a preocupação das pessoas nas ruas. Você já se vacinou contra a febre amarela? É claro que é importante se vacinar. O DF é uma região de recomendação permanente de imunização. Os mosquitos transmissores picam os macacos que carregam o vírus e depois picam as pessoas. Mas calma, não precisa entrar em pânico. O estoque no Distrito Federal é suficiente, a gente tem recebido estoques regulares
e a nossa cobertura gira em torno de 96%. O assunto foi levantado novamente com a morte de um homem de 58 anos no Hospital Regional de Ceilândia, no último dia 3 de janeiro. A suspeita é de febre amarela, mas também outras doenças, leptospirose, dengue ou hantavirose. São doenças que podem provocar quadros muito graves, tá? Com repercussão pulmonar, com icterícia, que é aquela pele amarelada, né? As 3 doenças podem levar à insuficiência renal, à insuficiência do fígado. Então, são doenças que podem sim se confundir, né? E por isso, quando você tem uma suspeita de uma dessas, você acaba investigando as demais também. O Ministério da Saúde anunciou recentemente que Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro vão fracionar a dose da vacina para poder atender a mais gente. Não diminui a eficácia, mas a validade da vacina é menor, segundo a pasta. No caso do DF, o estoque está abastecido e a dose é cheia, por isso basta uma picada. O Distrito Federal não entra no fracionamento, porque o Distrito Federal já é uma área de vacinação para febre amarela. Então, isso a gente já tem na nossa rotina de trabalho. A fracionada, a eficácia dela é de 1 ano, podendo se estender um pouco mais de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Que essas são as orientações do Ministério e da Organização Mundial da Saúde, que já fez esse trabalho do fracionamento em outros locais. Se você vai tomar a vacina, preste atenção nas restrições. Gestantes, mulheres que amamentam bebês de até 6 meses, pessoas com baixíssima imunidade ou com mais de 60 anos devem passar primeiro por avaliação médica. Podem ser imunizados crianças a partir dos 9 meses e adultos com até 59 anos. O Repórter DF termina aqui com imagens da ponte JK. O trânsito é tranquilo, uma boa tarde para você e até amanhã.